Se você é estudante ou profissional de enfermagem, esse vídeo é para você. Nele vamos falar sobre ética na enfermagem, seus princípios mais importantes, sua importância dentro da enfermagem e como isso pode te fazer um excelente profissional em qualquer área que você atue. Então tá esperando o quê? Vem comigo! Olá pessoal, Helder aqui e hoje vamos falar sobre ética na enfermagem. Se você já gostou desse tema e não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva. Bora lá, não custa nada. E se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, faça isso. Vai ajudar e muito disseminar essas informações, fortalecendo assim a nossa categoria. Sem mais enrolação, vamos começar falando que para ser um bom profissional, é necessário, além de ter os conhecimentos, habilidades técnicas e experiência, é de extrema importância trabalhar pautado na ética. Independente da sua área, existem posturas que precisam ser seguidas. No caso da ética na enfermagem, estamos falando de princípios que devem nortear a prática profissional e relacionamento com os profissionais de saúde e com as instituições em que se trabalha, e principalmente no atendimento ao paciente e familiares, pois esses é quem de fato pagam os nossos salários, independente se você está no setor público ou no privado. Para entender melhor, eis que surge a primeira pergunta: o que é ética na enfermagem e na área da saúde? De modo geral, é bem simples de entender. A ética pode ser definida como um conjunto de regras e preceitos morais que orientam o indivíduo a viver em sociedade. Diz respeito também à sua postura profissional e ao relacionamento com seus colegas de trabalho, com o público e com a instituição de trabalho. Quando se trata da área de saúde, é fundamental que os profissionais atuem de maneira ética. Afinal, estamos falando de cuidados a pessoas, muitas em situações de fragilidade. É necessário, portanto, que a dignidade, o respeito aos indivíduos em qualquer atendimento ou procedimento sempre venham em primeiro lugar. Na área enfermagem, por trabalhar mais próximo do paciente, de seus familiares e de outros profissionais, ter responsabilidade com o trabalho é ainda mais importante. Para normatizar essas condutas, existe o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, do Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, que foi atualizado em 2017 e traz os direitos, deveres e obrigações dos técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras e atendentes de enfermagem. Este código é um documento de leitura obrigatória, pois indica como é preciso se portar em diferentes situações do dia a dia e como deve ser a postura no âmbito do sigilo e da responsabilidade profissional. Por fim, traz ainda as sanções, as penalidades aos profissionais que agirem em desacordo com o estabelecido no Código. Em poucas palavras, o Código de Ética de Enfermagem é como se fosse a Bíblia da enfermagem. Lá vão estar escrito tudo o que pode e o que não pode se fazer no nosso ambiente de trabalho. Bem, gente, diante de tudo que já comentamos, me vem a seguinte pergunta: por que a ética na enfermagem é tão importante? A ética está estritamente relacionada à qualidade dos serviços prestados pelos profissionais da área. Isso porque são pessoas que atuam no cuidado a pessoas doentes, crianças e idosos, ou seja, precisam trabalhar com respeito à vida, à dignidade e aos direitos humanos. O nosso papel, em qualquer função que venhamos a exercer, é zelar pela saúde, pelo bem-estar e pela segurança dos indivíduos. É importante que esses preceitos também sejam levados em conta na relação com as equipes multiprofissionais e os gestores dos serviços de saúde. É necessário ser honesto, assumir os erros, ajudar os colegas em dificuldade, não competir com outros profissionais de forma desleal, respeitar a diversidade de opinião e negar-se a realizar atividades caso não tenha conhecimento ou competência técnica. Ou seja, você que gosta de dar uma de médico às vezes, segure sua onda, viu? Foi uma piada, viu, gente?
Dessa forma, adotar uma conduta ética no trabalho de acordo com os valores morais e princípios da profissão e seguindo as normas da própria organização é essencial para os enfermeiros que buscam crescimento na carreira. Isso, gente, vale também para a vida. Se você quer ser uma pessoa respeitada nos ambientes que você frequenta, procure seguir os preceitos éticos baseados em valores da vida, como respeito, honestidade, humildade, empatia, entre outros. Quais as condutas éticas fundamentais? Segundo o Código de Ética da categoria, as principais são: em relação ao prontuário, é obrigação do profissional registrar no prontuário, em outros documentos também, os dados e informações indispensáveis ao cuidado do paciente. O enfermeiro deve escrever de maneira objetiva e clara, na ordem cronológica, com letra legível e sem rasuras. É necessário ainda que ele documente formalmente todas as etapas do seu trabalho, em consonância com sua competência legal, em relação à responsabilidade profissional. É nosso dever prestar assistência à coletividade em situações de emergência, no caso de epidemias e catástrofes quando convocado, sem se utilizar desses eventos para pleitear vantagens pessoais. Isso porque muitos se aproveitam dessas situações para levar vantagens, como foi o caso da pandemia do coronavírus, onde vimos muitos se beneficiando de forma indevida. O profissional deve se responsabilizar pelas faltas e pelos erros cometidos durante as ações por imperícia, imprudência ou negligência, mesmo que tenha sido em trabalho de equipe, desde que haja sua participação ou que ele tenha conhecimento prévio do ocorrido. Lembrando aqui, gente, caso alguém não se lembre dessas definições, você recorda o que é imperícia, negligência e imprudência? Vamos lá! Imperícia, quando você faz alguma ação sem ter o conhecimento técnico para tal. Negligência, quando você sabe que precisa fazer a ação e mesmo assim não faz. Imprudência é quando você faz uma ação de forma precipitada sem a devida cautela. O Código de Ética da Enfermagem exige ainda que ele comunique aos órgãos criminais os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O profissional deve ter essa conduta nos casos de risco à comunidade ou à vítima, mesmo que não haja autorização, mas com conhecimento prévio da pessoa envolvida. Em relação à segurança do paciente, é dever do profissional prestar todas as informações, escritas ou verbais, que sejam importantes para a continuidade da assistência e segurança do paciente. Ele também deve trabalhar em condições seguras, mesmo em situação de suspensão de atividades decorrentes dos movimentos reivindicatórios da categoria. É nossa obrigação também deixar claro ao paciente e aos familiares todos os direitos, riscos, benefícios e possíveis intercorrências relacionados à assistência prestada. O mesmo deve ocorrer em exames e em outros procedimentos. É nosso dever esclarecer sobre como será feito o preparo, todos os riscos e consequências, sempre respeitando o direito da pessoa ou de seu responsável legal de se recusar à realização do procedimento. Devemos nos posicionar contrariamente e denunciar aos órgãos competentes procedimentos realizados por membros da nossa equipe em que haja risco ao paciente por imperícia, imprudência e negligência. Em relação ao respeito na assistência, devemos exercer nosso trabalho sem discriminação de qualquer natureza. Temos também a obrigação de respeitar a autonomia do paciente ou de seus representantes legais em relação à sua saúde, ao conforto, ao bem-estar e ao tratamento. Esse respeito deve ocorrer até mesmo em relação à decisão sobre cuidados que o paciente não deseja receber quando estiver incapacitado de expressar sua vontade. Um exemplo disso podemos citar o desejo de doar ou não os órgãos, onde a decisão tomada em vida deve ser respeitada pela família após a morte. Na assistência, é nosso dever respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do indivíduo. Em relação a cuidados paliativos, em situações de doenças graves, incuráveis e terminais, devemos oferecer todos os cuidados paliativos para assegurar a dignidade e o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual do paciente. Em relação ao sigilo,
O Código de Ética da Enfermagem estabelece ainda que o profissional precisa manter sigilo sobre fato que tenha conhecimento em razão da sua atividade profissional. A exceção fica para os casos previstos em lei ou por determinação judicial, ou ainda mediante autorização por escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal. Como observamos, depois de tudo dito, devemos ter conhecimento dos preceitos da ética da nossa profissão. Dessa forma, saberemos como agir e portar-se em diferentes situações, respeitando sempre a dignidade das pessoas e honrando nossa profissão. E aí, você gostou desse vídeo? Bem, gente, era isso que eu queria falar sobre ética na enfermagem. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com aquele seu colega que você gosta e quer ver ele se desenvolver mais ainda na profissão. Vou ficando por aqui e vou deixar mais 3 indicações de vídeos para vocês seguirem nos seus estudos. Até o próximo vídeo. Falou!